Meu amigos, os bastidores do Vasco da Gama parece não estar nada agradável. Uma bomba de última hora veio a público, dada pelo canal de notícias do Vasco. Atenção, vascaínos, Felipe Coutinho fez o pedido de rescisão contratual com o clube, que pegou todos de surpresa. Ainda sem ter informações concretas sobre a decisão do jogador, sabe-se que a torcida não estava satisfeita com a atuação do Cria nas partidas do início do ano. Na derrota contra o Bahia pelo Brasileiro, jogando em casa, ele acabou sendo substituído aos 38 do segundo tempo para a entrada de Rojas. O torcedor, insatisfeito com o resultado e a atuação, solta vaias ao camisa 10. Na partida diante do Volta Redonda pelas quartas de final do Carioca, o Vasco apresenta no primeiro tempo um futebol muito abaixo do esperado e Coutinho é substituído ainda no intervalo. Porém, o jogador não retorna do vestiário para acompanhar o jogo do banco de reservas. Atitude que deu o que falar na mídia. Veja agora o que foi dito sobre a situação de Coutinho com o Vasco da Gama. Do nível de cobrança do Coutinho aumentar, em cima do Coutinho aumentar, aí eu acho que é um pedido bem complicado. Porque o Coutinho, ele é referência do time do Vasco, referência de figura, referência por ter uma história com o Vasco, referência técnica do Vasco, referência salarial do Vasco, eu imagino que ele ganhe mais do que todo mundo lá, ou bem a média. Se a reação dele de pedir para rescindir foi porque, nos últimos jogos, o nível de cobrança em cima do Coutinho aumentou, eu acho que é um recado muito ruim. Porque um jogador com a capacidade que ele tem, ao começar a ser cobrado, vir com um pedido de rescisão, é uma coisa que eu não esperava de um jogador como Coutinho. Se foi por um outro motivo, pode ser, sei lá, por exemplo, algum problema familiar. Não sabemos o que aconteceu. Se foi isso, a gente muda. Mas se esse pedido de rescisão é uma mudança de percepção na cobrança ao Coutinho, aí é algo que eu não vejo de um jeito muito legal. Porque, pô, o Vasco estava procurando o Coutinho para renovar o Coutinho. Para fazer uma renovação com o Coutinho. Ou seja, o entendimento do Vasco é que o Coutinho é uma peça importante e tecnicamente é importante mesmo. Então ainda precisamos entender, não sei se vai ter, se de fato vai rescindir, se ao rescindir vai ter uma coletiva dizendo, coletiva do Vasco, coletiva do Coutinho ou coletiva dos dois juntos, para poder entender. Mas é algo que acaba me pegando de surpresa. Eu acho que, nesse momento, o Coutinho não estava jogando bem. Sim, ponto. Mas é início de temporada, a temporada do Vasco foi o time que mais demorou a entrar de férias, ele, o Vasco e o Corinthians, porque jogaram até dia 21 de dezembro. Então, assim, não estava jogando bem. Um Coutinho, que se eles voltassem a jogar, e acho que era perfeitamente normal voltar a jogar o que ele estava jogando no ano passado, é lógico que ele faz falta pro Vasco. Até cogitado em seleção. Então. Eu acho que, assim, tem muita gente que fala que o Coutinho é o cara menos criticado pelo tamanho que tem no futebol brasileiro, né? Já ouvi essa frase de algumas pessoas. Eu acho que o contexto do Vasco ajuda ou ajudava pouco o Coutinho em determinado momento do ano passado. Ele foi muito importante. E aí, no começo desse ano, o Vasco não joga bem. Isso é um fato. As críticas ao Diniz são muito pesadas. O Vasco sofre muito para ganhar seus jogos, tem muita dificuldade. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo contra a Chapecoense. Ele deixou o Brenner 3 vezes na cara do gol e o Brenner não fez o gol. E aí o jogo do Coutinho acabou passando batido com mais um. Acho que isso tem que estar na conta. Agora, também tem que estar na conta que o Coutinho não pode estar em campo para única e exclusivamente fazer a bola andar. O Coutinho não é um cara para estar em campo só para estar lá e fazer a bola andar. O Coutinho tem que dar ponto pro Vasco, tem que fazer gol, tem que dar assistência. Acho que tudo isso entra na conta. E pode ser melhor. Mas aí eu acho que ele, mas mesmo assim, eu acho que ele faz uma passagem ok. A nossa expectativa é que a passagem do Felipe Coutinho no Vasco, quando ele chegou e pela bola que joga e toda a capacidade que tem, fosse nota 9. E eu acho que a passagem do Coutinho é uma passagem nota 6. Acho que viveu os seus bons momentos. Na primeira temporada sofreu, né, com lesões, ele jogou meio ano. Sofreu com lesões para estar em campo. Na segunda temporada passada, ele teve muito em campo. Em vários momentos, eu acho que ele foi bem, acho que foi importante pro Vasco, chamando a responsabilidade, fez bons jogos. E daí na reta final caiu um pouquinho, e aí pode também ser por uma questão física. E o começo desse ano é um começo de ano ruim, até alguma jogada a mais aqui ou ali, mas eu acho que é uma passagem ok.
um pouquinho abaixo do que a gente esperava, por exemplo, que ele pudesse fazer no Vasco, mas não acho que seja um desastre a passagem. Que ele não fez assim, não foi um cara que desequilibrou o tempo todo, mas também um cara que melhorou o time. O time seria pior sem ele nesse tempo aí. Mas, pra quem esperava que ele fosse um cara que iria desequilibrar o futebol brasileiro, não aconteceu. Desequilibrar no futebol. Eu acho que o Coutinho vem se incomodando cada vez mais com essas críticas. O Coutinho tem saído vaiado, principalmente nos jogos em São Januário, praticamente todo jogo. O Vasco não tem vencido no comando do Fernando Diniz. O Vasco venceu um dos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro. O Vasco não toma gol, não tem um jogo que passa em branco desde outubro do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Enfim, é um time muito problemático, né? Que o funcionamento desse time é muito fraco com o Diniz. E aí, cara, o Coutinho tem sentido, as informações que saem, que o Coutinho tem sentido que ele tem virado um bode expiatório do que tá acontecendo. E aí a gente vai lá, cara, pensando pro lado do Coutinho, eu acho que ele sempre vai ser o testa de ferro desse tipo de crítica, porque ele é um ídolo do clube. Aliás, eu tenho visto muita gente falar sobre, porra, o que o Coutinho ganhou no Vasco pra ser ídolo do clube. Tem uma relação, a idolatria não é isso aí, né? A idolatria tem muito também de coisas que às vezes é o cara que cria, e sempre foi um cara que falou muito sobre o Vasco e tal, um vascaíno de verdade, pelo menos era a percepção que sempre se teve com relação a ele. E aí isso gera ele ter um carinho e acabar virando o ídolo do clube. Isso não acontece só com o Vasco não, tá? Eu vi muita gente falar, o Coutinho só é ídolo do Vasco porque o Vasco é carente. Ou está carente de ídolos, né? Eu acho que isso não é uma coisa que acontece só com o Vasco, não. Eu acho até tudo bem, provocação de torcedor, mas acho exagerado. Mas fato é, o Coutinho tem que entender que ele é o testa de ferro desse time mesmo, mano. Ele vai botar a cara, vai bater mais, a porrada vai ser maior nele do que nos outros. E quando ganhar, o elogio vai ser maior nele do que nos outros, pô. É assim que é, mano. É assim que é o cara nessa função de liderança. E eu acho que o Coutinho não está entendendo o tamanho da liderança que ele tem pro Vasco. Me parece que ele volta pro Vasco pra curtir o futebol brasileiro, pra curtir estar de volta, sem entender que o benefício também gera obrigação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria Tio Ben, do Homem-Aranha. Ele é um cara que tem muito poder dentro do clube, ou dentro da parte da idolatria com a torcida, e que vai ser cobrado por isso, não tem muito pra onde fugir. Agora, Wallace, você acha que o Coutinho é o maior culpado pelo momento que o Vasco tá vivendo? Porra, eu acho que qualquer pessoa que fale isso é alguém que está de muito saco cheio do Coutinho. Porque, cara, sejamos justos. O Vasco, recentemente, ele cria muito e não faz gol. Quantas dessas chances são diretamente perdidas pelo Coutinho? E quantas dessas chances são criadas pelo Coutinho? O Coutinho, eu acho que ele deveria estar jogando mais. Ele deveria estar decidindo mais, ele deveria estar pisando mais na área. Mas ele está longe de ser o maior problema do Vasco. O grande ponto com relação a ele é a expectativa e realidade. A expectativa que se tem sobre ele, ele entrega abaixo dela. Porque eu acho que aí a gente tem que tocar nesse ponto do 880 que o Vasco vive há muito tempo. A torcida do Vascaína, ela é natural. Isso aqui é um elogio, tá? O que eu tô fazendo agora é um elogio. A torcida do Vascaína, ela precisa de muito pouco para se sentir feliz. Por quê? O século do Vasco, né? De 2000 pra frente, tem o brasileiro de 2000, né? Mas de 2000 pra frente, é só porrada. É muito pouca felicidade e a maioria é só porrada no Vasco. Então a torcida vascaína, ela precisa, que é uma torcida extremamente apaixonada, extremamente numerosa, extremamente nacional, né, como um todo também, gigantesco. É uma torcida que ela tem precisado de muito pouco para ser feliz, porque tem tido muito pouco. E aí, quando acontecem bons momentos, as coisas são alçadas a um tamanho maior do que elas são de verdade. E a sensação de que quando as coisas voltam para ruim ou para oscilante, elas batem lá no fundo muito rápido. A sensação com o Coutinho, a passagem do Coutinho é um pouco dessa. Lá na goleada ao Santos, 6-0 no ano passado, pedia-se Felipe Coutinho na seleção brasileira. Agora, fala-se que o Coutinho é uma farsa, porque é tudo muito oscilante, muito 880. Essa oscilância fala um pouco sobre o Coutinho. O Coutinho não é o maior culpado. Se tem um cara que a gente vai falar aqui, são os caras que perdem os gols, porque eles são gerados em vários momentos pelo Coutinho. Brenner, inclusive, perdeu vários gols com o passe do Coutinho recentemente. A defesa do Vasco é horrível. A defesa do Vasco, você fazer gol no Vasco é a coisa mais fácil do mundo. Os jogadores até nem são dos piores na defesa. Acho que é setor defensivo e aí a gente tem que falar do Diniz. Por onde ele passou recentemente tem sido assim. O 24 do Fluminense foi assim. A passagem dele no Cruzeiro foi assim e no Vasco tá assim. É um time que se defende muito mal. Aliás, a vida inteira do Diniz o time se defende muito mal. Então, meu amigo, essa é uma questão que a gente precisa colocar em perspectiva. O Coutinho merece ser cobrado pra caralho. Mais cobrado do que ele em algum momento era no ano passado? Muita coisa. Ele é o verdadeiro culpado pelos problemas do Vasco? Eu também acho que não. E ele vive o teste de ferro com relação a isso. Enfim, oscilâncias aqui, né? Nesse debate. O grande ponto é, cara, se o Coutinho não tá... Na primeira... Eu sempre achei o Coutinho muito protegido pela mídia como um todo e pela torcida do Vasco também, com razão, porque tem uma boa relação. Se no primeiro momento de
discordância e que a torcida naturalmente vai pegar no pé do cara, ele quer ir embora, então realmente ele nunca esteve pronto para ser o testa de ferro que o Vasco precisa. Se no primeiro momento de a torcida ficar puta com você, e assim é natural, tá pegando meu pé aí há 2 meses, eu não aguento, porque é 2 meses, velho. Até a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, tava tudo bem. É 2 meses. A torcida pegou no meu pé aí 7 jogos, 6 jogos. Tô exagerando, tá? Jogando pra mais esse número aqui. Quer ir embora? Aí realmente não dá pra contar com você para ser o líder do meu projeto. Agora, ele também pode ter... Aí eu acho que ele pode ter razão do... Porra, o maior culpado não sou eu. Você tá pegando no meu pé, mas o maior culpado não sou eu. Só que isso é motivo pra pegar minha mala e ir embora? Pra um cara que é tratado como ídolo do Vasco, eu esperaria outra postura. No meu time, eu esperaria outra postura desse cara. Enfim, eu acho que é um assunto complexo com relação ao Coutinho. A gente não sabe o motivo pelo qual o Coutinho vai pedir a rescisão de contrato dele, né? Tem gente que acha que fisicamente ele não tá bem, tem gente que acha que ele não consegue render, e tem gente que acha que tem a ver com as vaias dos últimos 2 jogos, foi a primeira vez que ele foi vaiado, né? 2 vezes aí em São Januário. Uma por um pequeno grupo de pessoas, e no intervalo desse jogo já tinha um pouquinho mais, ele pegou, saiu, largou o time lá, tomou uma chamada do Pedrinho, e aí não reagiu bem. O que ele vai dizer depois dessa rescisão? O que ele vai explicar pro torcedor? Porque o Coutinho é um caso de um jogador como o Kaká no São Paulo, por exemplo, que é uma relação natural, mas um pouco estranha, que é aquele jogador que, assim, é como se o Vinícius Júnior hoje fosse colocado como ídolo do Flamengo. Tipo assim, pô, você não, né, você é um ídolo do Real Madrid. Lá você pôde produzir, no Flamengo você não teve tempo. Então você é só uma joia do Flamengo. Você tem uma identificação, mas você não necessariamente você entregou, né? Não te deram titularidade, espaço para você entregar as coisas. O Coutinho é mais ou menos a mesma coisa, né? O Coutinho surge no Vasco, o Vasco fica carente por muitos anos, o torcedor tem na memória aquele Coutinho ali que poderia, talvez, numa brilhante Série A, jogando contra times, talvez, quem sabe, ser o melhor jogador do campeonato e tal. O que nunca aconteceu, mas foi vendido, brilhou na Europa, e aí o Vascaíno tem aquele orgulho e fala, pô, o Coutinho é cria nossa, tal, natural, tudo bem. Mas no Vasco, o Coutinho nunca foi um ídolo, não tem história para ser ídolo, tem história para ser identificado. Hoje em dia tá meio deturpado as coisas. Talvez o Coutinho não tenha se colocado de forma confortável no ambiente que é o que eu mais desconfio, que é a minha opinião sobre o Coutinho, totalmente de fora, de alguém que nunca sentou com ele numa mesa e ouviu o Coutinho falar, tá? A minha opinião de fora do Coutinho é exatamente essa, que o Coutinho é um cara que ele entrou ou por alguma coisa psicológica, mental, que aí não dá pra gente também querer, porque é, né, a vida do cara, a gente não sabe como é que é a vida dele. De repente o cara tem um puta drama familiar há 6, 7 anos e a gente tá aqui reclamando que ele não joga bola, mas a gente também não tem culpa, né? A gente não sabe. Por algum motivo, o Coutinho se tornou um jogador passivo, um jogador que aceita o que tá acontecendo no campo e no entorno do campo, ele não é indiferente pra ele. O que alguns chamam de frieza é o tipo da coisa que eu afastaria por completo do meu time. Então você vai falar assim, eu tenho 2 jogadores aqui, os 2 são muito talentosos. Esse aqui é um pouquinho mais talentoso que esse aqui. Só que terminou os 2 clássicos que nós perdemos, e esse cara aqui saiu chutando o vestiário inteiro, emputecido, e num dos jogos ele foi até expulso aos 49. Esse aqui saiu, deu entrevista normalmente, frio e tal, pegou as coisas dele, tomou banho e saiu assobiando. Eu quero esse. Eu não acho normal que o jogador não reaja ao ambiente do futebol. O futebol, ele é passional o tempo inteiro. Ele gera nas pessoas coisas absurdas o tempo inteiro, e as pessoas, no final das contas, sabem que estão exagerando, mas elas só, quando em algum momento de frieza, elas conseguem analisar e falar, cara, eu não precisava ter feito isso por causa de um time e tal. Então, cara, o futebol envolve emoções fortes. Então eu consigo passar um pano pro jogador que salta, dar uma porrada na cara do outro no meio de um jogo, empurra ali numa briga, mas eu não consigo passar um pano pra indiferença. E o jeito que o Coutinho perde, o jeito que o Coutinho vê as coisas não darem certo e se mantém, ele passa a imagem para as pessoas de que não há revolta interna dele mesmo. Do tipo, caralho, o que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? Pô? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que mudar? Ele não tá incomodado. E incomodado ele ficou em ser substituído. E aí entra uma sensação de zona de conforto. Tipo, você não tá incomodado com o fato de você não conseguir jogar futebol perto, nem perto do que você sabe, há 6 anos ou mais. Agora estão chegando em 8, né? Que a Copa tá chegando. Você sai da Copa do Mundo de lado pra frente, você nunca mais entrega o futebol. Em alguns momentos você tem ali alguns momentos legais, mas nunca o que você sabe jogar. E aí, agora, quando uma torcida vai... Não pode ser por causa disso. Não pode ser porque a torcida te vaiou, né? Porque era pra você estar se cobrando esses anos todos. Então eu tenho uma imagem do Coutinho de um cara passivo, de um cara que, perdeu, se não der certo, não deu. Mas, Coutinho, se você rescindir com o Vasco, você vai sair, você vai encerrar a sua carreira daqui a pouco no futebol sem ser ídolo de nenhum clube do seu país. Tá. Sabe assim, é o tipo da expressão que me incomoda cara, você não é daqui. O futebol, talvez o Coutinho nem seja mesmo. Talvez o Coutinho seja aquele perfil daquele jogador que não gosta de falar com ninguém, que não gosta da entrevista, que não gosta do oba-oba, que não gosta da festa, que não gosta de pressão, e tá lá jogando porque ele sabe. Né? Existem casos assim, acredite. Eu conheço uns 3 jogadores que simplesmente odeiam futebol. Só que o cara falou, cara, só que eu tenho jeito pra essa merda aqui, ganho dinheiro pra essa porra, mas não assisto, não sei nada, não sei quem é o adversário, tô cagando, caguei pras histórias e tradições do clube, não tem nada a ver com isso. Só jogo o que eu gosto. Conheci pelo menos 3 jogadores assim na vida. Um deles ainda joga. Então, assim, cara, vamos esperar pra ver o que o Coutinho vai dizer, o que o Pedrinho vai falar, porque ali pode-se ter alguma solução, alguma coisa mais clara. Mas a primeira imagem de um pedido de rescisão após a primeira vaia que você toma como não ídolo que você foi e foi alçado a... Puta merda, cara. É pior do que o cenário de não renovação que poderia acontecer no meio do ano. O Vasco, Coutinho não renova o contrato. O Coutinho agradece e vai jogar na Arábia.
esse cenário seria pior. Acho que o Coutinho vai sair com alguma coisa do tipo, ó, recebi uma proposta aqui da Arábia do caralho e eu vou pra Dubai e tal, não sei o que, e aí tá tudo certo. O vídeo termina aqui, mas continua lá nos comentários. Agora eu quero saber sua opinião. Torcedor, comenta aí que eu vou ler todos. Seu like é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!